Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, bom dia a todos, a todas, sejam bem-vindas a mais uma edição aqui do programa Educação Planetária, edição de número 30. Neste episódio aqui, vamos estar falando sobre o tema, ainda continuando, né, nos episódios que tratam do relacionamento interpessoal. Hoje vamos trazer o assunto, a importância da alegria no equilíbrio psicoemocional. O programa está aí recheado de muita coisa boa, reflexão positiva para nós vermos o quanto a alegria é fundamental no nosso equilíbrio psicoemocional. Comigo, sempre, tem aqui a doutora Amélia Casalma, né, que norteia os passos neste programa, sempre nos orientando e conduzindo com sua alegria, otimismo, enfim, e todo esse entusiasmo. Convidada de hoje, Ivandra, que já esteve conosco também em outros episódios. Então, nessa edição, eu deixo aqui as boas-vindas, chamando a minha amiga, professora e doutora Amélia Casalma, para deixar aqui o bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como ela gosta de dizer, um bom dia de 24 horas a todos. Sejam bem-vindas. Obrigada. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar ao Mestre dos Mestres, ao Mestre Jesus, pela oportunidade de nós aqui estarmos e abordarmos efetivamente um tema que me parece que é fundamental na vida de qualquer ser humano para o desenvolvimento e equilíbrio do ser humano, a alegria. Quero cumprimentar o Zé António, companheiro, a Ivandra, minha filha do coração e companheira também de trabalho, cumprimentar a todos os ouvintes, aos internautas, cumprimentar o planeta Terra, cumprimentar o cosmos,
e dizer eu estou aqui, eu estou aqui e eu estou aqui. Gratidão. Eu vou passar já à Ivandra, porque eu acho que esse tema é tão importante. Nós trabalhamos o relacionamento interpessoal ao longo desses meses todos e vamos continuar, pelos vistos, porque hoje trazemos a emoção que é a alegria, mas nós vamos perceber que a alegria é a base do nosso equilíbrio. Pode ser ensinado, deve ser ensinado em casa, as crianças, mas a dificuldade é muito grande de ensinar a questão da alegria. Somos capazes de ensinar até a ter respeito, etc, etc, valor, mas a alegria ela é inerente, é natural no indivíduo. E a criança precisa de um ambiente profícuo para o desenvolvimento da sua alegria, que é inata, e que às vezes precisamos todos de uma motivação extrínseca para que ela se manifeste. Portanto, entendo eu sim que é um tema forte, e então eu vou passar já a Ivandra, minha filha, um abraço grande, gratidão por estar conosco e falarmos desse tema que efetivamente norteia as nossas vidas. Pois se não norteasse, nós não estaríamos aqui hoje, neste programa de educação planetária, a levantar o tema alegria. Gratidão, um beijo muito grande, muita paz. Bom dia a todos. É muito significativo para mim estar aqui com vocês e poder falar de um assunto como alegria. Ou seja, iremos falar hoje das emoções. E da dificuldade que é, como a doutora Amélia acabou de falar, ensinar isso para a criança. O que nós percebemos hoje é um imediatismo, o Bauman fala da liquidez, tudo é muito rápido no sentir, tudo é muito instantâneo. E a criança, às vezes, ela sequer sabe reconhecer e nomear o que está sentindo. Então, ela, se for menorzinha, ela chora, ela grita, ela faz manha, mas ela nem sabe expressar direito o que está sentindo. Eu gosto muito de um livro que é A Permissão para Sentir, do Mark Brackett, eu não sei falar o nome dele, mas eu acho que é assim, que ele fala dos passos, do reconhecimento, da expressão das emoções, para poder chegar a uma regulação. Ele coloca 5 passos: reconhecimento, compreensão, rotulagem, expressão e regulação. Que maravilha poder ensinar isso para as crianças já desde pequenininha. Eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo alegria. Porque a alegria só existe a partir do momento que a gente reconhece também as outras emoções. Eu reconheço a tristeza, então eu reconheço a alegria. Porém, eu sei que a tristeza me deixa ruim, não é bom para mim, não é funcional. E a alegria, sim. A alegria motiva. A alegria me faz ter bem-estar, me faz ser criativo. Então, eu vou buscar essa emoção na minha vida. Quando a gente fala de emoção, o que é uma emoção? A gente fala tanto, né, essa palavra. Emoção é uma informação que o ambiente traz para o meu corpo, através dos órgãos dos sentidos, e eu sinto isso. A emoção é a sementinha do sentimento. Por quê? A partir do momento que eu tenho uma emoção, eu processo ela cognitivamente, eu entendo ela e coloco um valor cognitivo, coloco uma informação mental nela. Aí ela vira um sentimento. Parece fácil, mas é a maravilha do ser humano acontecendo. Como eu posso
viver buscando melhores emoções? Essa pergunta parece tão simples, mas se nós conversarmos com um adolescente, na plena crise da adolescência dele, onde tudo é um tédio, tudo é difícil, tudo é complicado. Quando a gente pesquisa um pouquinho a sua vida, a gente percebe que ele não aprendeu a regulação emocional, que focou a sua vida nas emoções ruins, digamos assim, ou emoções não funcionais para ele. Aí a importância de ensinarmos a alegria, de ensinarmos o bem-estar. Zé Antônio, para não perdermos tempo e ganharmos tempo, vamos à palavra para si, por favor. Entra para falarmos um pouco desta emoção, desta alegria, que é a estabilidade, o equilíbrio, por favor. Perfeito. Se trouxer exemplos concretos, a gente também faz o pacote que é nosso lema, só para deixar antes dizer assim, nós não estamos a trazer um tema fechado, não é fechado. As nossas falas não são fechadas, são contributos nossos para aquilo que entendemos que é a alegria, a importância da alegria. Gostaríamos muito que os ouvintes, que as amigas e amigos que estão a acompanhar, pudessem também trazer contributos sobre a alegria. Perfeito, perfeito. Pegando até o viés que a Ivandra estava trazendo, né? Algum probleminha técnico ocorreu, daqui a pouquinho ela deve estar de volta, e dizer que a alegria realmente ela desempenha esse papel fundamental no equilíbrio psicoemocional, né? E o quanto que ela é importante nos dias atuais. A doutora Amélia destacou bem essa questão de ensinar a alegria, né? Nós ensinamos muito mais o competir, o disputar com o outro, né? Que damos, dentro desse contexto, uma visão de concorrência, que nós estamos sempre concorrendo com alguém, né? Então, onde o espaço aí para a alegria, né? E quando vamos observar que a alegria ela traz um conjunto, né, de bons reflexos, como vai envolver na saúde mental, em relacionamentos saudáveis, no bem-estar físico, na autoestima e na autoconfiança do indivíduo, vai promover sua criatividade, sua produtividade. E não confundam aqui alegria com esse falso positivismo, né? Apelidaram até de positividade tóxica. Não é isso, mas uma alegria de estar conectado com os propósitos da vida. Mas quais são esses propósitos, né? Se eles não fazem parte, e aqui eu não estou generalizando, é apenas um recorte, mas da nossa educação do dia a dia, do convencional, do papo à mesa, né? Daquela troca de ideias no café, naqueles momentos e nos ambientes que nós congregamos, desfrutamos da presença do outro. Olha que coisa gostosa de falar, desfrutar da presença do outro. Mas eu só posso estar na presença do outro com essa alegria se eu não estiver em muitos lugares ao mesmo tempo. Aliás, esse é um assunto que está pendurado para nós falarmos aqui das dependências tecnológicas que nos tiram do presente, né? Vamos ainda tratar ele futuramente. Então, olha quanto que a alegria, dentro desse contexto do equilíbrio psicoemocional, pode trabalhar, trazendo aqui, né, dentro dessas informações que colocamos, que beneficia a saúde mental, fortalece a resiliência, enfim, promoção de relacionamentos saudáveis, né? E tudo isso está ao nosso alcance, né? Mas será que eu sou um cultivador de alegria? E eu peguei carona no seu ritmo aí, viu, Ivandra? Né? Não sei se eu estou saindo fora do recorte, mas entregando para você novamente tudo isso, né? É importante para os dias atuais. Eu disse no programa passado de uma pesquisa que saiu da importância que é a refeição à mesa. Uma pesquisa realmente, né, que aconteceu, ela não é nova, essa pesquisa não, ela vem sendo alimentada nos bancos, né,
de pesquisa já há alguns anos, se eu não me engano, começou antes de 2010 essa pesquisa, para você ter uma ideia. E constataram nessas entrevistas de milhares de jovens que aqueles que têm no mínimo 3 refeições à mesa com os familiares desempenham melhores papéis em sociedade, comunicação não violenta, tem melhor capacidade para a resolução de conflitos, um repertório maior de fala, mesmo não dominando determinados assuntos, o assunto é trocado na mesa. Será que isso tem a ver com alegria? Vou devolver para você, Ivandra. Deixa-me só pegar aqui, antes de passar para a Ivandra, e dizer assim, depende da mesa. Porque nós podemos estar em casa e fazer 3 refeições à mesa e ser uma mesa tóxica. Portanto, depende do ambiente familiar, do ambiente emocional que envolve a criança, quer no lar, quer na escola. Muitos tiveram pais e mães desde criança e saíram completamente desequilibrados, sem alegria, porque foram ensinados a não levar desaforo para casa, a não sorrir na rua, etc, etc, porque é sinônimo de fraqueza. Portanto, mesmo estes ambientes, essas pesquisas que vêm, precisamos efetivamente de analisar bem. Em casa, será que o ambiente da nossa casa é uma casa que promove o equilíbrio? Aqui a Dina diz assim, excelente abordagem. Ivandra, realmente é muito difícil para as crianças e adolescentes equilibrar as emoções. Porque o equilíbrio das emoções das crianças depende muito do ambiente que encontram dentro do seu lar ou da sua escola. Se tivermos um pai sisudo, tivermos uma mãe que não sorri pelo sofrimento ou pela violência doméstica que tiver em casa ou na rua, é claro que aquela criança com maiores dificuldades terá para equilibrar as suas emoções. Porque o que é efetivamente alegria? É uma emoção natural que está relacionada com a sensação de paz interior. E que efetivamente recebe do exterior, mas se no interior não tiver, que esse interior advém do conhecimento, do carinho, do bem-estar que recebe dos outros, é claro que não pode ter. Não pode ficar equilibrado. Não pode ter essa alegria porque fica coartada, porque há pessoas que acham que sorrir e ser alegre é mau. E se nessa casa o pai ensina dessa forma, se a mãe ensina, se os irmãos são maus, etc, etc, é claro que a criança não pode conseguir o seu equilíbrio, porque a criança precisa de expor a alegria e ajudar a equilibrar ali ou acolher, ou deixar espontaneamente para já em casa ser alegre como tiver que ser e ser ensinada a seguir a controlar de acordo com as circunstâncias que tiver. Pronto, mas era só para dizer, aqui também tem a Edina outra vez que diz que, mas até para nós adultos que já temos algum conhecimento e madureza, temos dificuldade de equilibrar nossas emoções dependendo da situação que enfrentamos. Lógico. Se também não tivéssemos essas dificuldades, nós não estaríamos aqui, né? Não estaríamos aqui na Terra, se calhar já seríamos seres mais equilibrados. Ok? Depois aqui também diz, convivo diariamente com uma pessoa alegre, minha primogênita. É uma delícia estar com ela. Isso é da Lília. Sempre com uma positiva e alegre e ser contagiante. Porque deixam-na ser contagiante. Porque se ela fosse coartada, ela não seria uma pessoa contagiante. Muito bem. Passar para Evandra, por favor. Concordo com a doutora Amélia quando fala depende da mesa, né? E a mesa depende da regulação emocional dos pais. Depende de como esses pais organizam e gerenciam a família. Pode ser uma situação extremamente pesarosa estar à mesa, extremamente conflitante sentar-se na presença dos genitores ou, né, toda a ancestralidade da família para a criança. Né? E o outro lado também existe. Pode ser extremamente gostoso, pode ser um momento muito feliz.
né? Aqui não tem como não lembrar dos meus filhos à mesa, porque eram 4, né? Então, o horário da mesa era o horário das brincadeiras, o horário que cada um contava suas novidades muito importantes do dia ou do período, e que haviam muitas brincadeiras, né? Inclusive um roubar a comida do outro, esse tipo de brincadeiras de irmãos, né? Hoje, todos adultos, lembramos com muitas saudades. Por que ficou a saudade? Porque eram momentos bons. Porque lembramos hoje com alegria da alegria de outrora. Os pais, quando proporcionam um ambiente capaz de gerar a alegria, de fazer a criança perceber a alegria desses pequenos momentos. Percebam, um mesmo jantar pode ser extremamente ruim ou muito alegre. O que as famílias às vezes fazem é discutir os problemas, é a hora que se encontra, então discute os assuntos não bons, é a hora de corrigir os filhos. Pensem vocês comendo, se alimentando, né? E de repente alguém começa. Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Por que você falhou nisso? Eu acredito que aquilo não... A comida não desce, não alimenta, né? Vai cair mal no estômago, mas vai cair mal na alma. Isso é uma poluição à mesa. E por que não esse momento não pode ser? Da alegria por si só, da alegria de uma refeição, da gratidão de um prato cheio, uma mesa farta, uma mesa suficiente. Da alegria de estar cultivando o relacionamento. Eu acho que eu e o José Antônio lemos o mesmo livro, doutora Amélia, para falar hoje. Né? Do cultivar o relacionamento entre irmãos, entre pais e filhos, entre pais e avós, ou outras pessoas que contemplam a família naquele momento. Cultivar a alegria torna-se hábito, porque nós nos acostumamos a olhar as coisas boas. É a brincadeira do copo meio cheio, meio vazio. Que bom, ele está meio cheio. Que ótimo. Perceber a realidade não através do filtro mágico, do positivismo tóxico ou de algo irreal, mas de uma forma real e alegre, por que não? Porque uma criança... Agora eu devolvo uma pergunta para o José Antônio. Por que uma criança que ganha inúmeros presentes, que tem um quarto recheado de presentes, de brinquedos, às vezes é menos feliz do que uma que ganha algo significativo para ela, que seja pouco? Eu vi uma criança ganhando uns lápis de cor, que por sinal são esses aqui. É brilhoso, né? Não sei dizer o nome. Fugiu o nome agora. Metálico. Voltou. Ganhou uma caixa de lápis metálicos. E um sorrisão, assim, todos os dentes com as janelinhas todas, sabe? Dos dentes que ainda não estavam completos. Analisando essas duas crianças. Deixo para ti. Realmente. Eu tenho oportunidade de ver essas situações, até porque recentemente nós estamos fazendo um trabalho com crianças, né? Então, existe aquelas que chegam e que têm tudo. Materialmente falando, podem ter, se quiser.
Mas você percebe que na interação, elas não querem tudo. E talvez é aqui que eu respondo com o relato de uma experiência. Elas não querem tudo, porque o que tem às vezes ali para elas são, pegando a carona no lápis, tocos de lápis, brinquedos para ser confeccionados, entre tantas outras coisas que podem surgir no momento da interação, daquela dinâmica, mas o que mais voga ali é a maneira como se escuta essas crianças, sabe? Como se permite que elas pertencem àquele ambiente. E quando elas se sentem úteis e vistas, notadas, há uma alegria intensa. E elas falam, sim, dos presentes, às vezes, uma querendo falar da outra, mas rapidamente está naquele universo do que tem ali. O mundo das... Eu vou utilizar essa expressão das riquezas materiais, ficou para depois. Elas vão voltar para a realidade. Mas ali, naquele momento, talvez o brinquedo é feito com folhas, essas coisas, e aquele contágio da alegria. Isso são coisas que eu observo, que me chamam a atenção. A minha infância foi construída assim. Não que eu não quisesse ter o brinquedo do momento, porque nós somos influenciados pela moda, pelo cotidiano, etc. Eu queria, chorava muito, mas que interessante, eu tenho muita saudade dos tempos idos, porque foram muito bons. Eu tenho memória olfativa, memória afetiva, então coisas que me aproximam muito do contato com a alegria, apesar de ter ambiente precário materialmente falando, mas tinha muito amor e muito acolhimento, né? E pode ser que, talvez, tecnicamente, essas duas perguntas deixam a desejar para mim responder, mas a diferença para mim está justamente nisso, né? Que tudo traz a alegria. O lápis metálico, a coisa bonita, aquela coisa toda cheia de pomposidade, como os toquinhos de lápis, como eu dei o exemplo aqui. Mas eu acho que vai depender de como você se doa para o momento também dessa participação. O presente ele tem que ter um valor, né? Dentro do nosso projeto do Crescer, nós temos uma parte que as crianças é quem fazem no fechamento das atividades, chama presente moral. Esse presente tem a ver com a temática que é trabalhada. E esse presente moral é entregue pelas crianças, né? Então, eu acho que quando o objeto ele está carregado de um valor, muda toda a situação nesse sentido. Não sei, foi algo que eu quis colocar aqui, né? Pode ser que tenha alcançado a dimensão da pergunta. Alcançou, porque é o valor simbólico do objeto. O que traz alegria não é em si o tamanho, o valor ou o presente em si. Mas a alegria genuína, ela está num valor que é simbólico, que é representativo da emoção do receber. Vejam só. Gente, se puxar um pouco a questão da alegria, nós vamos para os países ricos, por exemplo. A alegria não tem nada a ver com a riqueza. Não tem nada a ver com o ter, tem a ver com o sentir. Tem a ver com o ser e a procura do ser todos os dias. Nós não somos o agora, nós temos que ir procurando o ser. E a alegria tem a ver com isso. Então nós vamos. Quais são os países com maior taxa de suicídio? São os países ricos. Têm tudo, mas não têm alegria. Têm os bens materiais, mas não têm alegria. Por isso as crianças são tão espontâneas. Nós vemos crianças ricas e pobres, quando estão a brincar, a gente não consegue diferenciar. Porque não tem a ver com os bens materiais. Crianças pobres, Ivandra, que jogam a bola, não a bola normal, mas a bola de meia, que é feita. São felizes. Sem dúvida. Veja só, se a gente falar agora um pouco de física quântica, da frequência da alegria. Muitos pobres não tiveram Covid. E andavam juntos, e estavam juntos, e sequer usaram máscaras. Devido à frequência alta que a alegria traz.
o bem-estar que a alegria traz. Então, a alegria é companheira inseparável da ternura, do bem-estar, da paz interior, que não tem nada a ver com os bens materiais. E é isso que nós, os pais, nós, professores, precisamos de ensinar as crianças, os jovens, a terem alegria, porque os jovens de hoje não têm alegria, a maior parte. Estão agarrados ao aspecto tecnológico, estão agarrados ao ter e não ao ser. E depois em casa, efetivamente, não fazem refeições com os pais. E quando fazem, muitas vezes são cobranças. Como vocês já disseram. A hora da refeição, como disse a Ivandra, para fizeste o quê? Fizeste errado. Podíamos arranjar, se calhar, um momento para falarmos o que não foi feito bem, não na refeição. Temos momentos na família para conversarmos as coisas que não estão certas. Porque, efetivamente, é preciso que as pessoas sejam alegres, porque a alegria é a ferramenta de sustentabilidade para o equilíbrio das emoções. De outra forma, a gente não consegue ultrapassar as dificuldades que chegam todos os dias, seja qual for a faixa etária que nós tivermos. Eu ontem vi um vídeo de uma mãe, acho que foi nos Estados Unidos, que recebeu uma carta da escola da criança, que dizia que a criança era uma burra, que não percebia nada daquilo, não aprendia, estava a complicar a vida dos colegas. O filho levou a carta à mãe. E quando a mãe abriu a carta, chorava. E o filho perguntou: mãe, o que é que foi? O que é que está escrito aí? E a mãe dizia assim: filho, está a dizer que você é hiperinteligente. E aquela escola não tem professores com capacidades para te ajudar, para te ensinar. Que eu te ensinasse aqui em casa. E foi o que aquela mãe fez. O menino só soube do conteúdo da carta depois da mãe morrer, mas foi um grande inventor. Tornou-se um grande inventor. Foi o tal. O que é que essa mãe conseguiu fazer? Trabalhar o aspecto negativo trazido de fora para desenvolver a componente da alegria na criança, na hora, e fazer dele, de facto, um grande inventor. Se a mãe tivesse lido, tivesse batido aquela criança, tivesse achucalhado a criança, hoje, se calhar, não teríamos os semáforos, não teríamos essas coisas. Portanto, aqui a questão da família, a questão dos pais, dos amigos à volta. Quantas vezes os pais? A criança vem com um problema e a mãe olha de lado, até brincando com a dor da criança. Nós não podemos brincar com a dor das crianças, seja filho, seja quem for. Devemos prestar atenção, ouvir tudo, para depois podermos responder, convenientemente por formas a que essa criança possa sentir-se apoiada, para que consiga ter efetivamente alegria no sentir que faz parte, que é pertença de algo. Que mesmo que do outro lado da rua receba algum desconforto, mas sabe que vai para casa, que tem a mãe, tem o pai, tem os amigos, que o vão confortar. Mas se nós na rua levamos pancada, chegamos em casa, não podemos contar, porque senão gozam conosco, é claro que o que a gente vai criar não é alegria, é raiva, ódio, mágoas. E o que é que nós vamos trazer? Uma criança completamente traumatizada. Daí vem o tal de bullying, que nós já falamos aí, etc, etc. Okay? Então, eu queria levantar aqui, para nós continuarmos, porque o tempo sempre vai se esgotando, que há uma pensadora, que é a Maria da Conceição Martins e Jorge Melo, que vem trazer a questão da educação emocional através de 5 aptidões básicas. Efetivamente, a alegria é uma emoção que ela tem que ser ensinada a ser controlada e a ser adquirida, porque todos temos esta essência em nós. É preciso ter a componente espiritual, não estou a dizer religiosa, estou a dizer espiritual, para que entendamos que precisamos de fazer a conexão com a nossa essência fundamental, que é o eu superior em nós, que efetivamente tem alegria, que muitas vezes está lá trancada e a gente não consegue chegar.
Por quê? Porque está essa ausência da conexão. É preciso educar. E aqui vem nos trazer a questão da educação emocional. Ele traz 5 aptidões e eu vou passar a mencionar para nós depois fazermos o comentário. Diz que, uma, capacidade de reconhecer os próprios sentimentos. Se não for capaz de avaliar a qualidade e intensidade dos próprios sentimentos, o indivíduo não poderá definir até que ponto os sentimentos o influenciam positivo ou negativamente. É fato. 2, capacidade de empatia. Capacidade de sentir como o outro, de perceber as emoções do outro, como se estivéssemos no lugar do outro. Ter essa capacidade é fundamental para estabelecermos relacionamentos bem-sucedidos, quer seja na família, quer seja no trabalho. Capacidade de controlar as próprias emoções. Ter o controle nas próprias emoções significa ser capaz de expressar adequadamente o que se está sentindo, evitando expressões emocionais ofensivas e improdutivas, além de ser capaz de adiar a expressão delas até o momento propício. Aquilo que nós, em vários momentos, a gente diz, põe água na boca, atenção, põe água na boca, que é para não dizer o que não se deve dizer na hora do quente. Faz parte do controle. Vem também aqui na quinta aptidão, já não vou tratar mais da quarta, capacidade de integração emocional e interação. Habilidade de estar consciente do próprio estado emocional. Está consciente, eu não estou bem neste momento. Ao mesmo tempo que se está em sintonia com o estado emocional daqueles que o cercam. Ser capaz de interagir eficazmente. Aí estamos a falar do relacionamento interpessoal. O relacionamento interpessoal tem 3 aspectos, 3 pilares. É o tu e o ambiente. Tem que se ter em conta isso. Também temos aqui a questão da alegria. Temos a alegria ativa e a alegria passiva. O que é alegria ativa? A alegria ativa é um sentimento de extremo deleite, é um sentimento em que nós queremos partilhar com os outros. Enquanto que a passiva é aquela que é mais íntima. É para nós. Portanto, aqui várias questões que a gente pode trabalhando. Temos aqui a questão dos benefícios do sentimento da alegria. Um deles é aumenta a confiança e eleva os níveis de autoestima. Nós não podemos ter autoestima alta se nós não tivermos felizes, não tivermos com alegria. Okay? Já que temos uma opinião melhor sobre nós mesmos. Com a autoestima alta, a nossa opinião é melhor para conosco. Fomenta a energia física e diminui os níveis de stress. Combate a ansiedade e a depressão. Permite tomar decisões mais claras e melhora o rendimento das atividades, isso é claro. Diminui os pensamentos negativos quando nós estamos alegres, porque desligamos-nos e nós focamos-nos no bem-estar. Regula a interação social e fomenta a empatia. Melhora o sono. Atenção, melhora o sono e é facto. E descansamos melhor. Modifica a expressão. A resposta imune do corpo. O corpo responde mais positivamente. Ajuda a controlar alguns hormônios, como o cortisol, que são capazes de alterar a nossa saúde. Ajuda a relaxar e sentirmos felizes. Portanto, eram essas questões que eu gostaria que nós comentássemos um pouco mais em torno disso. Okay? Porque, efetivamente, a questão da alegria parece uma coisa simples de se tratar, mas não é uma coisa simples, não? Nós fomos para o final, começamos a falar da educação da criança, mas, efetivamente, vamos analisar agora como educar, vamos falar um pouco desses benefícios e vamos trabalhar também em nós essa questão da alegria. Eu queria dizer-vos que hoje é um dia muito alegre para mim. É um dia muito alegre para mim porque eu estou a trabalhar a questão da alegria. É um dia muito alegre para mim porque eu estou a ver 2 rostos maravilhosos, que eu adoro. Então, é um dia alegre para mim porque hoje faz 23 anos um filho grande. Filho da minha irmã mais nova, o João Carlos, que é filho... A nossa família, os filhos são todos comuns. Todo mundo pode dar arranca, todo mundo pode dar beijinhos, todo mundo pode fazer, então é tudo filho. E este menino é tenista, desde os 9 anos ganha prémios no desporto, em todas as áreas. Hoje ele faz 23 anos.
é uma grande figura e eu quero agradecer ao JC pela alegria que traz para nós e traz para o mundo. Eu estive num casamento no sábado, um casamento que eu me deleitei. Sexta-feira estive em 2, agora virei casamenteira de acompanhar casamento. Mas no sábado estive num com música muito suave, lindíssima. Eu dizia assim à minha filha, meu Deus, que eu estou tão alegre, parece que estou me lembrando da encarnação de Praga, que eu estava nas altas sociedades e só em festas. Vejam o sentimento que veio naquele dia do sábado, a alegria. Era também uma filha que estava a casar, uma filha de uma irmã do amor, era o dia do seu casamento e eu estava muito feliz também. Então vinha essa grande alegria. Mas nós só podemos estar alegres se a nossa paz se manifesta, a paz interior. De outra forma, nós podemos estar no meio alegre e estarmos todos sisudos e carrancudos e arranjarmos defeitos. Mas eu gosto mais de ver as coisas belas que a vida me dá, que o mundo traz para nós, essa interação com o outro que traz a energia que eu não tenho, mas que o outro traz, que é a motivação extrínseca. Vou passar a palavra, por favor. Excelente. Muito bem colocado, né? E essa capacidade de reconhecer os próprios sentimentos é algo que é muito comentado, né? Hoje em dia, claro, levando em consideração os 4 apontamentos que foram feitos aqui, mas esse cultivo da alegria, às vezes por nós termos essa mentalidade de querer ser, ou de querer estar, ou demonstrar estar sempre felizes, né? Se é que nós sabemos o que é isso, esse sentimento, mas um sorriso no rosto não estampa, de certa forma, alegria. Talvez é apenas uma representação, né? E reconhecer os próprios sentimentos cabe aqui de uma maneira muito interessante, porque dá-se a impressão, né, que às vezes aceitar um sentimento de tristeza devido a uma fase que estamos passando é algo ruim, não é? Eu vou trazer novamente para o particular. Por exemplo, eu já fui muito afetado no sentido de me sentir afetado, me sentir diminuído e de não me sentir merecedor, por causa das frases corriqueiras mesmo, né? Ah, se você não está sentindo assim, é porque ainda não é do merecimento, ou compreenda tal coisa, porque quando for do merecimento acontece. E eu, de fato, aceitei isso para a minha vida. Eu me permiti ser modelado assim. Quando criança, eu fui modelado assim devido às minhas circunstâncias. Até aqui você pode, além disso você não pode. Por quê? Porque não há oportunidades para além. Então não culpo ninguém, foi eu que aceitei, né? Até que eu comecei a transpor esses horizontes. Eu falei, não, há mais além deste muro. Me reconhecer, entender um pouco dos conflitos e quantos conflitos não tinha com relação a essa questão das emoções e dos sentimentos que eu não sabia nomear. Eu vim aprender a nomear sentimentos adulto e com a ajuda de outros profissionais, de escuta profissional, porque eu não sabia mesmo, certo? E olha que interessante, a partir daí, e isso não faz muito tempo, eu comecei a me distanciar dessa questão de mérito e não mérito, de merecer, de não merecer, para criar o meu próprio mundo interno da alegria. E isso foi um alívio, porque eu vi que eu não tinha grilhão nenhum, nenhuma algema que me prendia a nada, a não ser eu mesmo me dando essas limitações. E olha como a gente confunde isso, né? Ah, você está passando por isso, uma situação que você tem que buscar entender, né? E sempre aquela visão de que é merecido aquilo que eu estou passando, e parece que eu não posso sair daquela situação. E eu trago aqui essa questão de reconhecer, porque se eu não me reconhecer como um ser humano dotado de múltiplas facetas interiores, eu não vou saber mesmo sair de determinadas situações de conflitos. Foi colocado, né, aqui a questão por vocês mesmos nas falas, do bem-estar, né, da própria questão da saúde mental, da autoconfiança, etc. Como que eu vou aceitar isso
se em primeiro lugar eu não me amo. Parece que me amar, e aqui eu entro com muita força e hoje eu defendo isso, porque eu aprendi que se eu olhasse para mim em primeira pessoa, eu estaria sendo egoísta, olha bem, e estaria indo contra os meus princípios cristãos. Outra Porque limitação. dizia para mim que se eu pensasse em mim, eu estaria contra Jesus, que pediu para pensar no próximo. E eu não tinha referência de amor, gente. Porque eu não olhava para mim, eu não atendia os meus anseios. Porque para mim, atender os meus anseios era ser egoísta. Olha, como eu queria voltar no tempo com essa mentalidade de hoje. Não precisa muito, não. Lá nos 20 anos, falar assim, eu sou o dono do mundo, do meu mundo. Sabe? Porque aprender a reconhecer isso é se libertar. Então, a alegria interna é algo muito, muito, muito positivo. Então, me chamou a atenção, doutora Amélia, trazer esses 4 apontamentos, e por isso que eu só me detive aqui, nessa questão de reconhecer os sentimentos, porque para mim foi importante. Talvez para muitas pessoas ainda seja. Pessoas que não sabem reconhecer, nomear o que está sentindo. Então, eu sempre busco, quando eu estou em conflito, primeiro, mesmo sem água na boca, viu, Amélia? Eu deixo uma salivinha ali. Pensar o que é que está em conflito em mim que quer agredir o outro. E aí eu me acalmo, porque muito da influência que nós colocamos, culpa, até no espiritual, é nossa própria, tá? Por falta de autodomínio interno. É a minha colaboração nesse momento. Fique à vontade. Perfeito. Passar para a Ivandra, estamos nos momentos já para depois. Então, eu vou por um outro viés, José Antônio, que você falou, dá assunto para uma live, dá assunto muito bom. Eu já estava desconfiada disso, eu já estou desconfiada. Pois é. E eu vou por um outro lado. Cultivar a alegria é, além de tudo, fisiológico. Como o meu trabalho, eu trabalho com pessoas doentes, né? E o que se observa? Um estado constante de irritação, de mal-estar, né? Promove uma produção de hormônios como cortisol, adrenalina, acetilcolina, né? Que o organismo fica em estado de excitação constante, né? Mas é uma excitabilidade tóxica para nossas células. Tanto que a gente faz o exame do cortisol para ver que horários ele está em pico, e etc. e tal. Mas o que acontece com as nossas células? Nós temos uma regulação fisiológica, onde os hormônios excitatórios devem funcionar em algumas situações do dia, né? E os hormônios que promovem o bem-estar devem estar num nível adequado de funcionamento. Aí está a grande, e eu, no meu ver, a maior origem das nossas doenças. Porque nenhum organismo suporta uma excitabilidade negativa durante um período muito grande. E olha que às vezes a gente passa 8 horas no trabalho nessas condições. Concordam comigo? Perfeito. Pois é. E chega em casa e ainda tem outra carga de excitação negativa, né? O nosso organismo não suporta. Se a gente não tiver a alegria. E onde entra a alegria? É a produção de endorfinas, é a produção de serotonina, que a gente toma em comprimido, né? Os antidepressivos famosos, que de vez em quando são muito necessários, mas que talvez eu vejo hoje assim, as pessoas me dizem assim, mas se eu tomar um antidepressivo, eu vou ficar melhor durante o dia? Talvez, né? A psiquiatria existe para isso e reconheço enormemente a grandiosidade dessa área da medicina. Mas não é só esse comprimidinho. É a tua atitude durante o dia. É a tua atitude consigo mesmo. É o amor próprio, né? Que o José Antônio falou muito bem.
É preciso primeiro cultivar e não só buscar em potinhos um equilíbrio. Então a alegria interfere enormemente no nosso bem-estar, mas interfere também na nossa saúde. O grande conflito emocional do câncer de pulmão é a tristeza e o medo da morte. Quando nós olharmos para a medicina como uma medicina integrativa, capaz de perceber as emoções, perceber como essa pessoa vive. Por que que tem pessoas que não desenvolvem as doenças e tem pessoas que desenvolvem? A resposta para isso, para essa pergunta, é gerenciamento emocional. Alegria, bem-estar, produção de hormônios da felicidade. Aqui dá várias lives daí, se nós entrarmos por essa seara. E vamos continuar, né? Já fica para o segundo momento. E antes de iniciarmos, eu já estava a pensar, esse tema é muito grande, nós fomos pincelando, mas isso não vai resolver o nosso objetivo, porque o nosso objetivo é educação planetária. Então, não é passarmos para os assuntos. Então, já fica aqui montado, que na próxima live a gente vai continuar a abordar a questão da educação, da questão da alegria. Está certo? Vamos ficar com esse tema, vamos continuar e vamos buscar exemplos concretos, porque muitos de nós percebemos mais com exemplos. O nosso dia a dia, a nossa vida. O Zé António levantou aqui uma questão que dizia assim, que achava que podia não estar, se eu estiver errada, me corrija, por favor, a cumprir aquilo que o mestre tinha dito, ao dizer que eu me amo, por exemplo, porque nós fomos todos cortados, ninguém podia dizer que se ama. Só que hoje entendemos que ninguém pode dar o que não tem. Se a gente não se amar, a gente não pode dar. Mas não é verdade, Zé, porque efetivamente o mestre disse que devíamos nos amar primeiro, antes de amarmos o outro. Quando ele disse, ama teu próximo como a ti mesmo, ele estava a dizer para nos amarmos e podermos amar o próximo como a nós mesmos. As coisas deram erradas todas por quê? Porque a maior parte de nós, e fomos ensinados a não nos amarmos. É claro que ao não nos amarmos, ao coartarmos em nós essa possibilidade, nem sequer de manifestar, claro que a gente não podia fazer isso com o outro. Então, a problemática, o paradigma trazido pelo mestre, amar o próximo como a ti mesmo, não podíamos fazer. Porque efetivamente nós nos amamos. Quando a Evandra também nos vem trazer aqui a questão, e o Zé António também levanta a questão, e eu venho só fechar aqui com o tema do mestre, quando diz assim, não faças ao outro o que não queres que a ti faça. Efetivamente, nós não podemos levar as nossas, eu não digo emoções, as nossas descompensações emocionais para os outros sem raciocinarmos. Porque eu estou zangado, tenho vontade de despejar com a linguagem popular para cima dos outros. E a gente vai sem ponderar. E ainda temos a frase de dizer assim, eu sou assim, eu não me ofendo com nada. Eu digo tudo e depois passa. É claro que a gente despejou tudo para cima do outro, depois passa para nós, mas não passa para o outro. Aí o que é que nós conseguimos fazer? Criar um problema para o outro e criar um problema para nós, porque é da lei. E não é da lei espiritual só, é da física quântica, que tudo aquilo que nós produzirmos volta para nós. Levantou-se aqui a questão da saúde. A alegria promove saúde. As nossas células ficam intoxicadas, sim, durante o dia todo. E o convívio com famílias e colegas, que a todo momento estão pá, numa intriga, numa dor, É claro que as nossas células ficam intoxicadas. Esse tema vai ser discutido na próxima semana.
Então, nós precisamos de entender, sim, que nós somos deuses. Cristo disse, vós sois deuses. Que somos uma grande potência mental, efetivamente. E tudo que nós quisermos vai acontecer. Queremos morrer, vamos morrer. Todos temos experiências hospitalares e sabemos. Pode haver o melhor medicamento do mundo. Mas se o indivíduo não quiser melhorar, não melhora. Por isso é que no Covid, com os mesmos problemas, mesma patologia, alguns conseguiram ficar vivos e os outros não. Por quê? Porque havia a questão do medo, havia a questão da instabilidade, havia várias questões que influenciavam a melhora do paciente. As pessoas mais resilientes, mais empáticas, as pessoas com mais alegria conseguiram manter-se. As pessoas com mais medo não se conseguiram manter. Então, eu só queria dizer que vamos fechar agora. Mas para dizer assim, lembremos-nos sempre do maior pedagogo da história. Isso aí é facto. Porque Jesus falou de tudo, nós é que não conseguimos entender. E criamos várias filosofias, mas tudo contra. Criamos várias posturas para nós, tudo a complicar ainda mais. Não podemos amar a nós, quando efetivamente ele orientou que nos amássemos. Por isso ele disse, amai o próximo como a ti mesmo. E se efetivamente somos donos do nosso mundo, também somos donos, cada um de nós é dono do seu mundo. E se cada um de nós procurar alegria, que planeta faremos? Que vizinhos teremos, que colegas teremos, que família teremos, cada um a lutar para fazer o bem. Lavar os lá, competir conosco próprio. Nós temos que competir. Hoje tenho que ser melhor que ontem, amanhã teria que ser melhor que hoje. O problema é que nós continuamos na senda de competir com o outro. Nós somos muito teóricos, nós competimos com o outro. Nós não temos que competir com o outro. Nós temos que competir connosco. Melhorar todos os dias. Fazer alguma coisa. Fazer o bem ao outro. Traz uma energia de alegria muito grande. Eu digo isso pela Casa de Caminho. A Casa de Caminho é uma de grande dificuldade, mas é uma grande alegria. Por quê? Porque, efetivamente, quantas crianças saem formadas, quantas pessoas saem curadas, quantas pessoas temos que atender e a sua vida se equilibra, às vezes por uma palavra, a alegria dessas palavras e o nosso bem-estar e a nossa alegria também. Por isso aí a questão do afeto, a questão da empatia, a questão do sentir o outro. Eu costumo dizer, sejamos oportunistas no bom sentido. Vamos fazer o bem. Porque essa alegria do bem reverte-se a nosso favor. Queiramos ou não. Porque é da lei. Somos um campo quântico. Somos todos conexos uns com os outros. A alegria que sentimos vamos poder espalhar para os outros. E vamos ficar, então, pensando em Jesus é pensar que somos deuses, como ele nos disse. Que somos capazes. Zé, ninguém vai modificar o nosso mundo. Somos nós mesmos. A alegria que você sente, você vai poder transmitir aos outros. Todos nós temos inimigos, mas o maior inimigo nosso é o que está dentro de nós. É o que briga conosco, é o que nós próprios somos os nossos maiores inimigos. Não são os de fora, porque o de fora, quando chega em nós, é porque nós abrimos a porta. Se nós não abrimos a porta das nossas emoções, eles não penetram. Para os espiritualistas já tem o obsessor. Mas o obsessor também só chega se nós abrirmos a porta. Se a gente não abrir a porta, o obsessor também não chega. Então não culpamos ninguém, não culpemos ninguém. É o demônio, é o Satanás, é o obsessor. Vamos deixar eles de lado se existem. Para mim, ainda somos nós, os tais demônios e Satanás, de nós próprios. Porque se nós cantarmos mais, se nós sorrirmos mais, esses tais demônios não conseguem chegar, porque a energia do canto, do sorriso, não há maior arma para lutar contra o nosso inimigo que não seja o sorriso. Porque desarma qualquer pessoa o sorriso, a alegria. Próxima semana falaremos mais, temos vários exemplos. Se não fosse a alegria de viver, se calhar muitos de nós não estaríamos falando aqui, não estaríamos juntos. Todos nós crescemos numa base um bocado difícil, como o José diz, todos nós. Filho, aqui nessa tela não tem nenhum rico. Não, todos nós passamos. Só que hoje nós sabemos que nascer numa condição é uma coisa, Zé.
Viver essa condição é outra. Eu nunca tenho dinheiro, meu filho, mas também não me falta dinheiro. Eu só não posso rasgar os envelopes, de qualquer maneira, porque se rasgar, vou rasgar dinheiro. Então, antes de rasgar, eu abro, porque Jesus com certeza meteu lá um dinheirinho para aquilo que eu preciso na hora. Confiando em Jesus, confiando em mim, confiando na vida, confiando naqueles que lidam. Como chegar, Ivandra, vamos montar aquilo, Zé, vamos fazer aquilo outro. É confiança, é amor, é empatia, é tudo isso, é alegria. Não para nós só, mas para fazer do mundo um espaço melhor. Então, só para dizer, vamos continuar na luta, no amor, vamos ser alegres, vamos nos amar, vamos nos tocar, vamos ser felizes conosco próprios. Se nós não conseguimos ser felizes conosco, nós não conseguiremos fazer nada com os outros. Então, eu vou entoar um cântico pequenininho e vamos levar essa energia para o planeta Terra, a energia da alegria. Que essa energia entre para as células de todos nós habitantes da Terra e, fundamentalmente, para os dirigentes dos vários países. Para que eles possam sentir com a mente e possam pensar com o coração. Que é o que nós estamos a precisar neste momento no planeta Terra. É que o coração pense e a mente sinta. Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz reina aqui. Eu marquei o encontro com Deus. Eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz reina aqui. Eu marquei o encontro com Deus. Nosso Chico Xavier vem nos falar da alegria e diz assim: eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e harmonia é o meu caminhar. Não tenho problemas, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. Que essa energia de amor e paz envolva todo o planeta Terra. Que alegria de viver, alegria de pertença num mundo melhor, que tem que ser transformado por todos nós. Cesse a guerra no planeta Terra. Já teremos, porque é condição, desencarnar. Não precisamos de nos matar mais com a guerra, porque naturalmente teremos que partir um dia. Que essa energia de reflexão, de sermos nós próprios a fazermos do mundo um espaço melhor. Com a bênção, com a energia divina, mas temos que ser nós a arregaçar as mangas e não deixar para ninguém que vem de fora fazer, porque teremos que ser nós. Todos vêm auxiliar, mas nós temos que arregaçar as mangas. Que essa energia nos envolva agora. Que o amor envolva as crianças, a alegria, o sorriso das crianças, o correr das crianças quando recebem o pai e a mãe e as visitas. Quando recebem um brinquedo simples que seja, um roçado, envolva o cidadão na terra. Gratidão. Gratidão. 1, 2 e 3. Eu me amo. 1, 2 e 3. Eu te amo. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.